9,9. É, ficou esse gostinho aí. Faltou isso aqui Tá pra dando tomar o 10, beija-flor, hein? Faltou isso aqui pra tomar o 10 na negociação com o Thiago Maia. Você tem as informações, bem lembrado, PDV, apuração. Tá dando do Vi muita resultado, gente hein? falando que a Grande Rio era a favorita depois do desfile. A Grande Rio tá lá pra baixo, cara, pelo menos por enquanto. E a Beija-Flor na última dança, o último samba de Neguinho da Beija-Flor vai levando. Tá muito emocionado. Imagina se ele leva o esse Neguinho caneco, da Beija-Flor, hein? Tô leva achando esse que vai caneco dar a como Beija-Flor. despedida. É. A apuração segue firme lá, a gente tá de olho, ó, Beija-Flor. Olha lá, agora a Grande Rio 240. subiu, ó. Grande Rio 239,9. Tá entre Beija-Flor e Grande Rio mesmo. É que não tinha dado a nota ainda pra Grande Rio, por isso que eu tinha visto ela lá pra baixo. Então é só Unidos de Padre Miguel em último. um décimozinho ali, ó. Beija-Flor e Grande Rio. É a grande disputa do carnaval, então, entre as duas escolas. Muito bem, minha gente, ó. Torcedor do Santos vai ter que esperar um pouquinho pra ver o Thiago Maia de volta com a camisa, hein? Que história cansativa essa, hein, ô Martelli? Em relação ao Thiago Maia, a gente viu, na verdade, uma briga entre diversas equipes, principalmente Flamengo e Internacional. O Santos acabou pagando o pato por ser interessado em contar com esse jogador. A gente falou na sexta-feira sobre isso, né? E hoje tivemos a confirmação. O Internacional divulgou que o jogador não vai mesmo deixar o clube nessa janela, com o fechamento na sexta-feira, não teria tempo. O Santos já avisou o Inter que não teria como apresentar as garantias financeiras que o Flamengo pedia. O que me chama a atenção nessa história é justamente assim, a cara de pau, de certa forma, do Internacional, que não pagou o Flamengo até agora. O Inter deve o Flamengo esses 4,5 milhões de euros pela compra do Thiago Maia no ano passado e queria uma compensação em cima do jogador que vinha atuando no seu clube. Além disso, o Flamengo que vem adotando uma postura um pouco diferente, até divulgou uma nota hoje que acho que vale a pena a gente discutir sobre essa situação de atrasos de pagamento. E o Flamengo é um time que está se blindando em relação a isso. Não está mais aceitando qualquer coisa, não está vendendo ou tendo qualquer negociação sem garantias financeiras, como exigiu para o Santos, como exigiu para o Corinthians com o Mateuzinho, como exigiu para o Corinthians com o Hugo Souza, em outras negociações. Então o clube que está pensando um pouco diferente em relação a isso. Inclusive o Flamengo dá uma alfinetada no Santos nessa nota, porque apesar de direcionar o ataque ao Internacional, também queria lembrar que o caso do Cuiabá, que não recebeu ainda o dinheiro do Joaquim. O Santos comprou o Joaquim em 2023, ainda com o Rueda, por 17 milhões de reais e não pagou. As parcelas estão vencendo, esse valor já subiu, então é uma situação que é muito delicada no nosso futebol, os times que não pagam o jogador e as dívidas vão crescendo, números cada vez maiores, enfim, por conta disso, o Flamengo quis mudar a postura, dificultou a barra para o Santos e o Thiago Maia não vem ser jogador do Santos agora, pode ser no segundo semestre, quando o Peixe tiver as garantias financeiras a tempo para apresentar para o Mengão. Cara, deixa eu falar um negócio, tá certo o Flamengo. Sim. Tá certo o Flamengo. Virou, hoje em dia, costumeiro e cada vez mais rotineiro o clube não pagar o outro. O clube não paga o outro. Não é exclusividade de Santos, não é exclusividade de Corinthians, não é exclusividade de quem tem muita dívida, se Atlético Mineiro. Não é. Quase todo mundo, se não todo mundo, tem dificuldades aí nos pagamentos. Ter dificuldade nos pagamentos acho que é diferente de má fé. Porque dívidas, cara, existem. O problema da dívida é se você para de pagar. Você tá pagando ali, dívida é isso. Enfim. Agora, o problema é se você não paga. O Flamengo, ultimamente, mudou a postura. Falou, eu não vou aceitar mais garantias que eu não entendo serem seguras. Eu não vou ficar fazendo maluquice de negociar jogador para clube que eu sei que talvez não vai me pagar. Ficou esperando garantia, porque um exemplo de garantia aqui que é muito, acho que ele é muito mais sólida. Você antecipar a cota de televisão. Ou você atrelar isso. A cota de televisão é o dinheiro que vai cair, ponto. Esse dinheiro cai. Tem mais ou menos uma previsão lá, se vai ser X ou 400 milhões, enfim, mas vai ter. Os clubes geralmente não colocam essa garantia porque você já retém, né? E ela é muito delicada. Um tipo de garantia que pode não ser tão boa é você pegar uma empresa terceira que pode assumir essa dívida. Não rolou isso, por exemplo, com o Mateuzinho, Corinthians e Flamengo. O Flamengo tá numa posição hoje que tá fazendo dinheiro e dinheiro tá dando em árvore? Não é isso. Mas ele não tem pressa, cara. Olha, o Thiago Maia tá lá no Inter, não tá? Tá jogando? Vocês querem levar o cara, me garante que eu vou receber, senão não vai rolar. Mas o Thiago Maia, pro meio do ano, ele vem, isso é uma certeza. Não,
também não é uma certeza. Por causa da garantia. Essa negociação vai ter que ser refeita, o Santos vai ter que achar as garantias e apresentar para o Flamengo. Vai ter outra janela entre abril e maio e deve ser utilizada para trazer o jogador que está muito afim de jogar no Santos. Ele veio 2 vezes para a Baixada, esperou, realizou exames, estava ali pronto para jogar, acabou não tendo sucesso na negociação, vai voltar a atuar pelo Internacional até o meio do ano e o Santos aguarda aí, não vai ter esse jogador para fechar o seu elenco. Mas imagino que não vai mudar muito no planejamento do Peixe, tem alguns jogadores para posição, o Bom Tempo está surgindo bem agora também como titular, então não acho que vai fazer tanta falta, mas ainda assim uma negociação que, pra mim, desde o início estava errada, tá? Porque eu acho caro o valor que o Santos ia pagar. Que é mais do que o valor que Cerca de ele deve. 5 milhões de euros. Eu acho caro. Quantos anos o Thiago Maia tem? Tem 29 anos. Ele tá falando aí, vai, vai dar 31, vai, mais ou 27, menos. desculpa. 31 milhões 27 anos. 31 milhões de reais. Cara, Não é que precise urgentemente de um jogador de meio campo. Óbvio que seria bom você contar com o Thiago Maia. Vamos lá, tem Rincon, João Schmidt, Pituca, Bom Tempo. Dá pra entrar, aí é um pouco mais, o Soteldo não vou colocar nessa conta aí. Vai, tem 4 jogadores de meio campo um pouco mais, né, nessa posição aí do Thiago Maia. Claro que ia ser uma ótima pro Santos, a vinda dele. Mas tem que ver se faz sentido, se vai ser saudável. Zé Rafael vai entrar no time Tem Zé também, Rafael, era ele. Zé Rafael. São 5 já aí, só que a gente contou. Jogam 2, certo? Não, eu não acho que o Santos sai perdendo muito, não. Era uma Acho compra que que era muito pela vontade do jogador Se e bobear, dependendo de como o time se desenvolve no Brasileiro, o Santos vai entender que, pô, ainda bem que não veio, ou, pô, realmente a gente precisa do cara. Porque já vai ter uma amostra um pouco maior de jogos, né? Pra entender se é um setor que carece de alguma contratação ou não. Mas que é um baita jogador, é um baita jogador. Mas também acho que é muito dinheiro, viu? É muito dinheiro pelo Thiago Maia, cara. Mas essa situação do Flamengo, ela deixa ainda mais claro que se outros clubes começarem a tomar esse tipo de decisão de, olha, eu só vou aceitar essa transferência se eu tiver uma garantia ou se você tiver como me pagar essa parcela agora, esse tipo de situação só escancara que daqui a pouco a gente vai caminhar de novo pra um debate ainda mais sério sobre fair play financeiro. É isso que vai acontecer, é um caminho do futebol brasileiro, porque essa atitude do Flamengo é um grande exemplo de como acontece o fair play financeiro. Os clubes, eles só conseguem fazer contratações, conseguem fazer transferências, inclusive compra e venda de jogadores a partir da receita que eles têm. Então, por exemplo, o Santos já não conseguiria contratar de cara o Thiago Maia, assim, não iria conseguir contratar por conta dessa questão de receita, por conta de dever a alguns clubes, o valor que deve. Então, é um caminho natural essa discussão sobre o fair play financeiro acontecer novamente no futebol brasileiro, e aí o Flamengo não vai ter só o apoio, o Flamengo não vai estar sozinho, na verdade, né? Porque a gente já viu a própria presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, falando sobre isso. O John Textor deu meio que uma desconversada, até pela forma como as contratações do Botafogo elas são feitas por uma empresa que faz essa intermediação em relação às contratações, mas é um caminho que o futebol brasileiro vai percorrer, e se ainda mais os clubes começarem a tomar esse tipo de atitude, olha, só vou transferir esse jogador se você me der uma garantia. O Flamengo fez isso 3 vezes e é natural que outros clubes também passem a fazer. Coisa que é louca, Gabi, desculpa te cortar, mas Imagina. é assim, como é que, de novo, dívida, o problema não é a dívida, o problema é você não pagar. Uma coisa louca é assim, como é que o cara tá jogando pra um outro time? Beija-flor campeã, hein? Deu? Deu. Deu. Beija-flor Nesse campeã. É mesmo, hein? O último samba, a última dança Que de Neguinho isso. da Beija-Flor. Beija-Flor Que é campeã despedida. do Carnaval Carioca de 2025. Olha, explode em emoção o Neguinho da Beija-Flor neste exato momento. Figura icônica do Carnaval e do Brasil de modo geral, que Não tem celebra, olha, que Não que tem como grande falar momento. Beija-Flor sem pensar Neguinho, Não né? tem. E não tem nem como falar Neguinho da Beija-Flor sem pensar na escola de samba. Exatamente. Cara, tem que dar uma água pro homem ali, viu? Não consegue manter de pé o Neguinho da Beija-Flor, ó, com o título da Beija-Flor. Parabéns à Beija-Flor, então, pelo título do Carnaval do Rio de Janeiro. Sabe uma coisa? É assim, como é que o jogador veste a camisa, tá jogando no Internacional se os caras não pagam? É isso que a gente cobra às vezes. Tem que ter algum tipo de intervenção, sei lá, da Confederação Brasileira de Futebol, da CBF, de colocar um limite. Ou estipular prazo, sei lá, ó, você pode atrasar X dias, pagamento das parcelas, alguma coisa assim. Pô, mas aí, Pedro, ninguém vai jogar, ninguém vai pagar ninguém. Se bobear, por que a gente não pode revolucionar de uma forma dessa?
Pô, tem clube que até hoje tem dívida de 20 anos atrás, cara. E dívida que não está pagando. Acho que esse é o problema maior. Mas então, torcedor do Peixe, aguarde os próximos capítulos sobre Thiago Maia. Mais um intervalo, você, torcedor corintiano.